Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 15 de julho. Eu, Thais Herédia e Priscila Yazbek, juntas aqui para deixar você informado do que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Turma, hoje nós vamos começar o episódio atravessando o oceano, o planeta inteiro, para falar sobre a economia chinesa. Saiu o resultado do PIB da China do segundo trimestre deste ano, com uma alta de 0,4% na comparação com o trimestre do ano anterior. Tirando a queda de quase 7% daquele baque inicial da pandemia, este resultado, divulgado agora, foi o pior da segunda maior economia do mundo desde 1992. A expectativa para o PIB da China vem caindo um dia sim e o outro também, principalmente por causa da política da Covid-0, que tem imposto restrições absurdas, né, com lockdowns gigantescos e paralisado a produção e o consumo e a atividade econômica como um todo. Isso refletiu nos mercados da Ásia e tem uma promessa de mexer também com os mercados por lado de cá. Como o mercado, vocês já sabem, é da praia, aliás, da praia não, né? Do oceano inteiro de Priscila Yazbek, é ela que vai navegar por esses dados com vocês hoje. Bom, então o PIB da China aí com o seu segundo menor crescimento trimestral desde 1992, é a segunda menor taxa, só não perde para a taxa de queda de quase 7% do começo da pandemia, do primeiro trimestre de 2020, que foi o baque inicial da pandemia. O que os analistas já falaram sobre esse resultado? Ele veio bem abaixo da expectativa do mercado, que era de uma alta de 1%, e é uma forte desaceleração frente ao resultado do primeiro trimestre, que foi um avanço de 4,8%. Esses dados refletem, como a Thaís falou, o impacto colossal dos lockdowns no país. Esse foi o termo usado na notícia da Reuters sobre a divulgação do PIB chinês, e vale falar que esse PIB fraco se soma também aos temores que estão sendo gerados na China por causa da crise imobiliária. Até queria trazer aqui, fazer um parênteses de uma análise que eu gostei muito do Roberto Mota da Genial Investimentos, que ele falou o seguinte, que a crise no mercado imobiliário chinês, ela se divide em 3 etapas. Primeiro foi a Evergrande, que foi o primeiro desafio, quando eles olharam ali que uma das grandes, gigantes empresas do mercado imobiliário chinês estava prestes a dar um calote. Depois, o governo chinês deixou essas empresas sangrarem, porque os calotes eram em dívidas externas. Depois, uma segunda etapa veio com as empresas anunciando que poderiam dar calotes nas dívidas internas. Aí o governo chinês disse que ia atuar, tentou fazer algo para conter ali a sangria do setor imobiliário na China, mas agora chega numa terceira etapa, que é uma etapa em que os próprios consumidores e os próprios chineses, a população, já não acredita mais que essas empresas podem cumprir com seus compromissos e estão começando a desistir de fazer compras de imóveis ou até de pagar suas hipotecas com o temor de que os imóveis não sejam entregues. Então, isso está gerando também um temor adicional na China, além dessa questão da desaceleração da economia por causa dos lockdowns, e é por isso que o minério de ferro, a China é o principal comprador de minério do mundo, muito desse minério é usado no setor de construção, e é por isso que o minério de ferro está apresentando tombos enormes aí nos últimos dias, com destaque para esse tombo agora de manhã. Então chegou a cair 9% o minério de ferro de Dalian, que é referência usada no mundo todo, inclusive aqui, inclusive para a Vale, que é a nossa gigante de mineração, CSN. Essas duas empresas tombaram forte ontem, com quedas que chegaram a mais de 7% e puxaram nossa bolsa para baixo, inclusive Bovespa fechou em 96, na casa dos 96 mil pontos ontem, que é a menor cotação desde novembro de 2020. Então, por que a gente está abrindo, né? Eu e a Thaís, a gente ficou discutindo aqui qual que seria o assunto que a gente abriria aqui no CNN Money de hoje. A gente pensou em abrir com China, justamente porque hoje a China é o principal parceiro comercial do Brasil, o principal destino das nossas exportações, à frente, inclusive, de Argentina e Estados Unidos. Então, hoje o Brasil exporta cerca de 30% de todas as suas exportações vão para a China, cerca de 10% para os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Então, quando a economia chinesa desacelera, isso é um sinal de alerta também aqui para o Brasil, e esse sinal de alerta já vem sendo apresentado. A Thaís vai trazer uns dados também mostrando isso, de como que esses sinais estão chegando aqui também no nosso mercado, no nosso país. Vale falar que os mercados hoje estavam abrindo em alta, os futuros americanos, também as bolsas na Europa, porque ontem 2 membros do Banco Central americano falaram que o aumento de juros por lá deve ficar em 0,75 ponto e não 1 ponto percentual, como muitas
apostas foram feitas ali depois do dado de inflação americana, que veio muito acima do esperado. Então, isso aliviou um pouco os temores sobre os juros nos Estados Unidos, está impulsionando um pouco as bolsas hoje, até porque as bolsas caíram bastante, então qualquer notícia minimamente positiva ajuda a trazer um alívio para os índices, é o que estava acontecendo nessa manhã. Mas na Ásia, os índices caíram muito por causa dessa situação. Na China, inclusive o MSCI, que é um índice que acompanha a variação dos principais índices de referência das bolsas na Ásia, caiu para o menor patamar em 2 anos. Então, é resultado justamente dessa desaceleração da economia chinesa. Para finalizar só, então, saindo de China, falamos dos Estados Unidos, na Europa também um ponto de atenção, questão da eleição no Reino Unido, que traz ruídos políticos, mas também a questão da renúncia, da tentativa de renúncia do primeiro-ministro Mário Draghi, que está aumentando também a preocupação sobre uma recessão na região, na Europa. Então, o banco holandês ING estima que se Draghi deixar, de fato, o governo na Itália, o spread entre juros de títulos italianos e alemães pode passar de 250 pontos base. Isso pode derrubar ainda mais a cotação do euro, que inclusive bateu a paridade com o dólar. A gente falou já aqui no CNN Money sobre essa fragmentação que está acontecendo na Europa, com alguns países melhor, outros piores. Isso acaba gerando uma diferença entre os seus títulos de dívida, e o Banco Central Europeu tem que entrar para socorrer esses países que estão ali com uma situação econômica pior. Então tem uma resistência de Alemanha que está um pouco melhor, Itália está um pouco pior, Grécia bem pior ainda. Então fica essa ameaça de uma fragmentação, inclusive é uma ameaça ali que alguns especialistas em relações internacionais falam, né, sobre enfraquecimento do euro, mas até de algum desmembramento do bloco, saída de países do bloco, né? Então tudo isso está em discussão, também contribui para a aversão ao risco no mundo todo. Pronto, gente, vamos pegar um avião de volta aqui para o nosso Brasil varonil, porque a PEC dos benefícios foi promulgada, né? Finalmente, ontem, cerimônia, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, desceu a rampa do Palácio e tudo para estar lá nesse momento. E daqui a pouquinho, o mais rápido possível, vai começar a distribuição dos recursos para todos os beneficiados. Ainda depende da edição de medidas provisórias para liberar o crédito extraordinário para o pagamento dos benefícios, e ainda está nublado o critério para a distribuição e da forma da distribuição dos benefícios para os taxistas e para os caminhoneiros. Isso tudo deve sair em medidas provisórias daqui a alguns dias. O governo tem pressa, obviamente, para distribuir logo esse dinheiro. O preço do petróleo, até em função disso tudo que a Priscila estava falando aqui, desse medo de recessão, a China crescendo menos de 5% este ano. A China é uma das maiores locomotivas do mundo. China e Estados Unidos, ambos estão sofrendo desaceleração na sua atividade econômica. O Brasil faz parte do comboio, mas nós estamos lá para trás, né? Pode até demorar para a gente sentir, mas em algum momento nós vamos sentir. Até porque quando a China desacelera, para de comprar as commodities brasileiras, que têm nos ajudado bastante no crescimento nos últimos anos. Falando do petróleo, o petróleo está caindo há 3 semanas e, olhem só, ele voltou ao patamar de antes da guerra na Ucrânia. Está cotado agora ao redor dos $98 o barril. Essa PEC que foi promulgada ontem, que fere a lei eleitoral, fere os limites fiscais, o principal propósito dela acabou de cair, né? Acabou de deixar de existir, pelo menos por enquanto. A gente nunca sabe, o petróleo é um preço muito volátil, mas diante da recessão, da probabilidade de recessão e de desaceleração da economia internacional, é pouco espaço para que o petróleo volte a ter um repique de preços tão grande. Pois bem, o ministro Paulo Guedes não quer saber, não aceita esse caráter eleitoral das medidas. Ele está desqualificando quem critica, citou a guerra ontem como fonte da disparada dos preços do petróleo e dos alimentos. Ele tem razão, realmente houve uma disparada e isso aconteceu, mas agora esses preços estão arrefecendo diante da ameaça dessa recessão. Como consequência dessas bondades, o PIB brasileiro vai crescer mais esse ano, 2% na previsão do Paulo Guedes, que aliás ele exibiu como vitória, né, sobre os pessimistas. Ontem nós falamos disso aqui. O consumo das famílias é que vai sustentar essa alta, porque afinal de contas a renda vai subir com essas transferências do governo. Agora tem uma coisa que é imune ao malabarismo político. Aliás, pelo contrário, ele sente para o pior. Os investimentos na economia devem terminar o ano com uma queda de mais de 4%. Essa é uma previsão do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Aqui tem um sinal claro de que sem esse empurrão dos benefícios, o crescimento estaciona e compromete o PIB
do ano que vem. Hoje, aqui no episódio, agora nós vamos falar um pouco mais sobre a PEC. A Priscila vai tratar de 2 projetos que foram aprovados sem ninguém prestar atenção e que acabaram por escancarar a porteira do Vale Tudo, Tudo Pode, com o orçamento federal, agora em 2022. E também fica a preocupação, e nós vamos olhar aqui para indicadores, esse do petróleo é um deles, mas também para indicador de risco sobre o Brasil, que disparou na comparação com outros países emergentes. Ou seja, nós temos aqui um componente interno que vai cobrar uma conta mais cara para o Brasil diante da incerteza internacional. Priscila, conta agora o que foi que o Congresso fez, assim, em plena luz do dia, sem ninguém prestar atenção, porque estava todo mundo focado na PEC das bondades. Pois é, enquanto a PEC dos benefícios chamava a atenção de todo o noticiário, inclusive dos parlamentares, o que os congressistas fizeram? Eles votaram sem alarde 2 projetos que afrouxam as regras que regem o orçamento em ano de eleição. Então, eles aproveitaram que os focos estavam todos na PEC e usaram ali a ferramenta, o artifício do voto simbólico. O que é o voto simbólico? Os parlamentares não precisam fazer ali um voto nominal, 1 por 1, meio que é como se desse como favorável o voto de quem não se manifesta contrário. Com isso, eles conseguiram aprovar rapidamente esses 2 projetos que agora seguem para sanção presidencial. Eu falei com algumas pessoas de dentro do Congresso que disseram que essas mudanças desses 2 projetos, elas são classificadas como uma pedalada orçamentária. E um deles disse que a impressão é que não há mais qualquer tipo de freio sobre o uso de recursos do orçamento. E disse que, dentro desses novos projetos, uma das questões é a permissão de doação em ano de eleição, e ele falou que isso é uma clara afronta às regras eleitorais, que prevêem justamente a igualdade da disputa em ano de eleição, e disse que essa medida é capaz de alterar, inclusive, os rumos das eleições. O que dizem esses 2 projetos? Um projeto é o PLN 17, nos artigos 64 e 85, eles permitem mudar o empenho de verbas no meio do caminho, ou seja, despesas que já estão previstas no orçamento podem ser modificadas. Então, uma obra prevista numa cidade pode ter aquela verba cancelada, aquela verba que está empenhada para aquela obra naquela determinada cidade, porque os políticos podem decidir mudar no meio do caminho esse empenho para uma outra cidade, para um outro projeto, desde que eles mantenham a natureza da obra. Então, asfalto, ponte, algo nessa linha. Então, isso permite aos políticos fazer uma mudança ali dos seus apoios em ano de eleição, né? Então, eles querem um apoio de um determinado prefeito de uma determinada cidade, eles cancelam a verba que estava prevista para aquela outra cidade e falam, prefeito da cidade B, na verdade eu estou mais interessado no seu apoio, então vou cancelar o empenho da verba que estava prevista para a cidade A, agora vou passar essa verba para você, que tal? Então, esse é um ponto, tá? Outro ponto que também tá nesse PLN 17, então ainda tô no primeiro projeto, é o artigo 81, que permite a doação em ano eleitoral, que eu disse que os técnicos estão vendo como uma clara afronta às regras eleitorais e que pode, inclusive, mudar os rumos da eleição. Esse é o primeiro ponto. Segundo projeto, PLN 14, muda as regras para distribuição de emendas parlamentares. Vou fazer um parágrafo aqui mais técnico, mas tentem acompanhar comigo. As emendas de comissão, RP8, e de relator, RP9, podem ser transformadas em despesas obrigatórias, RP1, ou discricionárias, RP2. São as classificações usadas dentro do orçamento. O que significa isso? Que essas emendas de relator e de comissão, elas podem virar despesas classificadas como RP1 ou RP2, que são dotações que suprimem o nome do relator ou do parlamentar que vai fazer a destinação dessa verba para algum reduto eleitoral, para algum reduto político seu. Então, o que acontece é que essa verba, ela vira uma programação de despesa que permite a destinação desse dinheiro sem qualquer identificação, ou seja, reduz ainda mais a transparência do nosso orçamento. Como esses textos foram aprovados no Congresso, agora eles seguem para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, e os economistas estão preocupadíssimos com mais essas regras, com mais esses projetos que, junto com a PEC dos benefícios, podem representar e representam, né, que o governo e os políticos estão conseguindo fazer basicamente o que eles bem entendem num ano de eleição, porque eles estão contornando todas as regras eleitorais. A gente está falando aqui um pouco de política, mas acho que eu queria até escutar a opinião da Thaís, de como o enfraquecimento dessas regras de política, de uso do recurso público, do orçamento, traz consequências para o futuro. Porque o que o governo diz é que os pacotes são super necessários e vão ajudar muito a população nesse momento. De fato, os economistas concordam com isso. Mas a que custo, né, Thaís? Priscila, o custo
não dá nem para calcular ainda. Ontem o ministro Paulo Guedes participou daquela entrevista coletiva para anunciar a revisão da previsão de crescimento para o Brasil e ele realmente está sendo acompanhado pelos economistas. O país vai crescer mais esse ano. Essa transferência de recursos, especialmente via Auxílio Brasil, óbvio que vai cair na economia, vai ajudar as famílias, mas vai também colaborar com o crescimento. Só que esse crescimento ele vai vir através do consumo das famílias. O consumo das famílias sempre foi o grande motor da economia brasileira. E o que segurou o Brasil na construção de um ambiente de crescimento mais saudável foi exatamente a falta e a lacuna dos investimentos. Não investimento no mercado financeiro, investimento na capacidade do país de crescer. O que o mercado financeiro está mostrando, e ele é o primeiro sinalizador disso, através do preço dos ativos e da movimentação da posição dos investidores na alocação do seu dinheiro, é que o investimento aqui, por enquanto, quer se aproveitar da nossa taxa de juros, que é a maior taxa de juro real do mundo. E nem assim a coisa está segurando direito. Vocês sabem que tem uma medida de risco, país, que é o CDS, que é o Credit Default Swap, que é uma espécie de seguro de crédito para a compra de ativos no mundo inteiro, e essa acabou virando um grande sinal sobre o risco de cada ativo. Bom, o risco do Brasil, o CDS do Brasil, ele se descolou de países emergentes como Colômbia, Chile, México e até da China faz tempo. Claro que todos sofreram com esse novo ambiente, com o medo da recessão, da inflação mais alta, mas olhando para o comportamento do CDS brasileiro, e se você tiver interesse, corre lá no CNN Money que fez na TV, que está no nosso canal no YouTube, que passou na televisão, para vocês verem o gráfico que a Carla Argenta da CM Capital preparou para a gente, especialmente para o Money, que mostra exatamente esse descolamento. Especialmente nos últimos dias, a disparada do CDS brasileiro foi mais forte. Ele já está hoje numa pontuação que encosta nos 320 pontos, o que não acontecia há muito tempo. Lá no pico da pandemia chegou mais ou menos a esse nível, depois voltou rapidamente, como aconteceu com todos os países, e agora o Brasil se descola novamente dos mercados emergentes. Na leitura feita pela Carla Argenta, da CM Capital, esses dados, só lembrando aqui, esse cálculo do CDS é feito pelo JP Morgan. No caso do Brasil, 70% dessa alta do CDS, ela é por responsabilidade nossa. E aí a Carla cita aqui: perda da credibilidade fiscal, flexibilização do teto de gastos e essa manobra política, como a Priscila disse, que vai aumentando o grau de incerteza, né? Essa coisa de desfazer os limites e os institutos que de alguma forma organizam a alocação de recursos no Brasil, que já é um bocado caótica, isso gera uma incerteza ainda maior e uma noção de que a decisão política está se sobrepondo à decisão econômica eficiente, baseado na preocupação com o ganho de produtividade e com o crescimento do país. É absolutamente subjetivo, paroquial, de interesse privado e não de interesse público. Ontem, a agência de classificação de risco Fitch Ratings, ela melhorou a perspectiva do Brasil de negativa para estável. Manteve a nossa nota, nós estamos longe do grau de investimento ainda, mas ela disse o seguinte: olha, a recuperação do Brasil depois da pandemia foi muito boa, inclusive fiscal. Foi mesmo. Nós tivemos uma retomada em V, nós conseguimos crescer mais, a arrecadação aumentou. Agora, o que a Carla salienta aqui é o seguinte: realmente essa fotografia é muito boa, mas os fatores que geraram esse resultado da arrecadação, por exemplo, que o ministro Paulo Guedes tanto diz, né? Nosso fiscal é forte e tal. Os fatores que geraram esse resultado já acabaram. Com queda do ICMS, aliás, a arrecadação do ICMS foi grande responsável pelo resultado primário, pelo superávit primário que o Brasil vem apresentando nos últimos meses. Agora que o ICMS sobre combustíveis caiu para 18% e ele tem uma grande representação na conta dos estados, essa fonte de arrecadação vai diminuir. Outra fonte de preocupação é com a série de leilões do Tesouro Nacional. Ontem eu conversei com o Sérgio Machado, que é um especialista, né, um veterano aí do mercado de juros no Brasil, e ele diz o seguinte, fala, olha, eles não estão conseguindo vender papel longo, aqueles papéis que são majoritariamente adquiridos pelos estrangeiros, pelos gringos, que são as NTNBs, eles estão diminuindo absurdamente, assim, do tipo de 3 bilhões de reais em oferta para 150 milhões de reais em oferta no leilão dessa quinta-feira, por exemplo, porque não tem demanda, mesmo com o juro real na altura que está, o Tesouro
Tesouro Nacional não está conseguindo. Então, o Sérgio Machado diz o seguinte, olha, agora, já que o Tesouro tem um colchão de liquidez ali, conseguiu fazer um caixa para enfrentar o período de mais turbulência, era hora dele esperar, porque na hora que ele aceita um juro mais caro, ele acaba mexendo na precificação da curva toda e do mercado inteiro. Portanto, era hora de usar essa reserva para lidar com esse estresse. E eu também ouvi o Peter Carvalho, da Valor Investimentos, que faz uma avaliação parecida com essa da Carla Argenta sobre o porquê o CDS disparou. Vamos ouvir. Todos esses fatores fazem o risco do Brasil ficar acima, dos nossos pares de países emergentes. E tal risco elevado leva a juros mais altos. Hoje os juros da dívida já são acima de 6%, descontando a inflação, e se tornam quase impagáveis no longo prazo. Então, todo esse combo tem levado o Brasil a ter um maior risco. Então, boa parte disso é culpa nossa, de quem não fez a lição de casa, não fez uma reforma tributária, não reduziu os custos e, pelo contrário, visando eleições, visando maior apelo público, promove mais gastos e ainda acabou com a principal âncora fiscal do país. O CNN Money desta sexta-feira vai terminando, fica por aqui. Se vocês também quiserem dar uma passeadinha lá no nosso programa, que já subiu no YouTube, o jornal de hoje terminou com uma imagem linda da Lua em Brasília, logo de manhã cedo, uma imagem linda. O céu de Brasília é o mais lindo do Brasil, que os outros não me escutem, desculpem pela ousadia, mas vale a pena para se inspirar um pouquinho, quem sabe respirar um pouco de serenidade, diante de tanta turbulência que o Brasil vive. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau, bom fim de semana. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.